Então vamos para a palavra de Deus, né? Estamos dando continuidade naquelas meditações de João. Então abre aí a sua Bíblia em João, capítulo de número 4, onde nós estamos. João capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 46 até o 54. João 4, 46 a 54 é a cura do filho de um oficial do rei. Versículo 46. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Então vamos trabalhar um pouquinho desse texto. Esse homem aqui, a Bíblia diz que ele era um oficial do rei. Ele está numa grande aflição, numa grande angústia, num grande sofrimento. O filho dele está quase morrendo, né? Então imagine o coração de um pai que vê o filho quase morrendo à beira da morte. É alguém que está angustiado, triste, deve ter feito tudo que era possível fazer, mas sem ter conseguido resultado nenhum. Então ele vem em busca de Jesus e ouviu falar de Jesus, né? Que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, e foi ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais, de modo algum crereis. Nós vamos trabalhar em cima disso. Esse homem tem um problema, ele vem ao encontro de Jesus, aparentemente parece que ele tem bastante fé, mas quando Jesus olha para ele, o que Jesus Cristo vê dentro dele? Na realidade ele não cria. Então Jesus fala: se você não ver sinal, não ver coisas, se você não ver coisas, de modo algum vai acreditar. Então nós temos que aprender o seguinte: a fé não tem nada a ver com ver coisas. Nós temos que aprender logo cedo isso. Olha, fé não é um bom sentimento que eu tenho. Fé não é uma emoção que eu sinto em determinado momento, que parece que eu estou crendo. Fé não tem nada a ver com sentimentos. Grandes manifestações de fé da palavra de Deus se manifestaram quando as pessoas estavam angustiadas, se sentindo mal. Por exemplo, quando Abraão estava prestes a sacrificar o filho dele, Deus havia pedido. Abraão não estava lá dando glória, feliz. Abraão estava muito angustiado. Ele esperou 25 anos para ter aquele filho. Agora Deus pediu que ele sacrificasse o filho. E ele está com o filho ali no altar, com um cutelo na mão, pronto a matar o filho dele. Aquele filho que ele esperou 25 anos para ter. Então o coração dele está ali angustiado. O estado emocional de Abraão é totalmente destruído, angustiado. Agora ele sabe que a vontade de Deus era que ele cumprisse aquilo. Aquela mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos com aquela hemorragia doente,
fraca, sem ter forças, né? Ela veio atrás de Jesus acreditando que Jesus podia curá-la. Ela não estava se sentindo bem, não estava emocionada, não estava dando glória, né? Não estava cheia de alegria. Mas ela, dentro do coração dela, ela tinha ouvido a respeito de Jesus e ela tinha uma convicção que precisava cumprir aquilo. Se ela cumprisse aquilo, ela ia receber uma bênção de Deus. E foi o que aconteceu. Então nós vemos vários casos de pessoas que creram, cujo estado emocional delas estava arrasado. Elas não estavam vendo coisas para acreditar. Elas não estavam tocando em coisas para acreditar, né? Elas estavam emocionalmente caídas. Então nós temos que entender uma coisa. Uma das coisas que se manifesta grandemente como os nossos inimigos, sabe qual é? São os nossos próprios sentimentos, aquilo que a gente sente, né? Qualquer coisa irregular que acontecer na nossa vida, presta atenção. A nossa alma caída, a nossa alma que se tornou pecadora por causa da queda de Adão, que ela é programada para as coisas contrárias. Qualquer coisa que aconteça, que nos desagrade, imediatamente a nossa alma tem uma reação emocional de medo, de angústia, de insegurança. Tudo que é programa negativo se manifesta nela. Começa o medo, depois do medo é isso, depois é uma outra coisa, né? Então, a nossa alma é totalmente negativa. Ela tem um programa maligno por causa do pecado, que ela sempre é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Ela é sempre ao contrário. Agora, se eu cair, olha, presta atenção, isso é um divisor de águas. Se eu der a voz para minha alma, cair nos meus sentimentos e deixar eles me dominarem, eu não vou ter fé para nada. Eu vou cair na depressão, eu vou cair no medo. O problema é que às vezes é assim, vai se tornar um gigante na minha frente. Aí uma coisa vai emendando na outra, aí a tua mente vai caindo no sentimento, você já vai projetando um futuro desgraçado, quer dizer, sem graça. Você começa a imaginar coisas que podem acontecer, que nem aconteceram, mas na tua cabeça parece que você já está vendo aquilo. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que entender, que fé não é sentimento. E às vezes aquele estado emocional que eu tenho, ele é mentiroso, porque ele é contrário à fé. Às vezes aquelas coisas que produzem pela notícia ruim, pelos problemas que eu enfrento na minha alma, eles são nocivos, porque eles são contrários à fé. Eles não querem, eles são inimigos da palavra de Deus, inimigos da fé. Deus diz que está comigo, mas as minhas emoções parecem que provam que Deus não está comigo. Eu acabo acreditando mais no que eu sinto do que naquilo que está escrito. Então é por isso que as pessoas gostam de se agarrar a coisas. É por isso que as pessoas gostam de se agarrar a rosa ungida, a água, a sal grosso, fitinha, anelzinho com a aliança de Jesus. É por isso que esse ensino de coisas ungidas cresce tanto. Porque a pessoa ela na realidade está no mundo emocional caído. Então ela quer pegar alguma coisa material para se apoiar, olhar para aquilo. É por isso que se constrói um monte de imagens de santos, para a pessoa na hora que está angustiada, vai lá no altarzinho, tem lá uma santa, ele se ajoelha, olha para ela, pega na mão, olha, santa, me ajuda, porque o homem nesse estado emocional, ele quer ver coisas, ele quer tocar em coisas, para ajudar ele a acreditar. Agora, a verdadeira fé, nunca esqueça isso, ela não tem nada a ver com as coisas que eu sinto, ela não tem nada a ver com o mundo visível, com coisas que eu toco. Ela não tem nada a ver com o meu mundo emocional. A verdadeira fé é uma convicção que vem a mim através da palavra de Deus. Está bem claro isso? É uma convicção. Eu posso ser convicto de uma coisa e ao mesmo tempo ter o meu mundo emocional totalmente contrário à verdade. Eu posso ser convicto de uma coisa debaixo de uma grande angústia que eu estou vivendo. Porque a convicção é uma coisa lá no meu espírito, que foi adquirida pelo conhecimento da palavra de Deus.
Vocês estão entendendo ou não? Ela não precisa de emoção, ela não precisa de coisa ungida, ela não precisa de nada material para tocar, ela não precisa do estado emocional alegre, de alegria. A alma gosta disso. Mas a verdadeira fé não depende de nada disso, ela depende daquilo que ela vê da palavra de Deus. E a palavra de Deus produz essa convicção dentro do coração dela. Então, a Bíblia diz assim, ó, a palavra, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Vamos abrir lá para ler, para você entender isso aqui, ó. Hebreus 4:12, né? Vamos lá, que ele fala sobre a palavra de Deus. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva. Primeira coisa, a palavra de Deus é viva. É uma coisa viva, não é uma letra morta. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Agora entende isso aqui, ó. E penetra até o ponto de dividir. Dividir o quê? Olha, duas partes do homem, olha lá. Dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e penetra num ponto de dividir o quê? Alma, mundo emocional aqui, ó, alma e mundo espiritual. Então a palavra de Deus é como uma espada que penetra tão profundo no íntimo do homem, que separa o natural do espiritual. Isso é uma coisa séria que Deus queira que você entenda isso. Então, o que é alma? O que a palavra de Deus separa? Espírito para cá e alma para cá. São duas coisas distintas. O que é a minha alma? É as minhas sensações, as minhas emoções, os meus sentimentos. O que é espírito? São as coisas reveladas da palavra de Deus, o mundo espiritual. Então a palavra, ela é tão profunda que ela cai no coração do homem e separa os dois mundos. Enquanto eu não entender essa separação que a palavra de Deus fez dentro de mim, eu vou ter uma enorme dificuldade de entender o que é fé. Porque eu vou achar que fé sempre é sentir alguma coisa positiva. Eu vou para a igreja, eu quero cantar uma música que me emocione, que eu sinta coisa positiva. Eu quero sentir um Deus na carne que me arrepia, que eu sinta alguma coisa positiva. É tudo alma. A pessoa pensa que está crendo, mas ela não saiu do natural, do mundo emocional dela. Então, quando esses sentimentos, essas coisas estão ausentes, ela cai num buraco fundo. Por quê? Porque parece que Deus abandonou ela. Ela está angustiada, não. Deus me abandonou porque eu não estou sentindo nada. Então a palavra, ela entra lá dentro de nós. O que ela vai fazer? Ela vai dividir o meu homem natural, a minha alma, tudo que é enganoso para cá, e aquilo que é espírito para lá. Enquanto você não entender, olha, meu Deus, como é que eu posso ter palavras para te explicar isso claramente? Enquanto você não entender essa separação, ainda nós somos um crente das emoções, dos sentimentos, das sensações. Ainda somos um crente infantil, levado por qualquer sentimento, qualquer emoção. Ainda na hora de crermos, as emoções vão falar mais alto, a gente vai se descontrolar e vamos ficar na incredulidade. Ainda nós vamos ser que nem Tomé, não, se eu não pôr a mão nele, se eu não tocar, se eu não ver com os meus próprios olhos, eu não vou crer. Nós vamos ser assim. É só vir uma situação difícil na nossa vida que nós vamos provar que nós não estamos no espírito. Nós estamos nas emoções, nos sentimentos, na alma. A gente vai perder o sono, a gente vai se descontrolar, vai ficar, sabe? Vai ficar. Então é muito importante você discernir essa divisão de alma e espírito. A palavra faz isso dentro de nós. Então quando eu passei por essa divisão, então eu vou ver que a fé não tem nada a ver com o que eu sinto. Que a palavra de Deus, ela é viva e ela é espírito. Ela é algo
tão confiável, tão verdadeiro. Mas eu quero tentar trazer isso para mim sentir, para a alma. E a alma não sente essas coisas, a alma é mentirosa. E é aí onde muita gente precisa, eu quero ver coisas. É por isso que essa pregação de coisas oradas, é por isso que os pastores põem a sarça lá na frente, uma cruz grande, um manto grande. Então agora vamos tocar no manto, vem todo mundo, eles estão vendo o manto, eles vão pôr a mão, agora o manto se tornou o ponto de contato, agora nós vamos distribuir aqui um cajado, leva para tua casa. Então é tudo da alma, eles não têm nada a ver com a fé isso, nada a ver. Então a pessoa é movimentada pela sensação, pelo sentimento, por uma fé falsa e mentirosa que depende de coisas visíveis para tentar acreditar em alguma coisa. Então, eu posso estar com uma angústia aqui dentro, um grande problema na minha vida. A angústia vai estar partindo do meu coração. Mas se eu entender o que é verdadeira fé no Espírito, me agarrar naquilo ali, se eu entender, eu sou capaz de suportar angústias terríveis e não esmorecer. Eu sou capaz, eu e você somos capazes de enfrentar manifestações na alma de destruição e prevalecer e não se dobrar diante das coisas, meus irmãos. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Será que entende mesmo? Por exemplo, vou dar aquele exemplo lá da velha aliança, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei fez aquela imagem e falou, todo mundo tem que se dobrar diante dela. Se não se dobrar, vai ser lançado na fornalha. Eles não se dobraram, tiveram uma outra chance, não se dobraram, né? E eles chegaram num ponto, olha o que eu estou te dizendo, eles chegaram num ponto e falaram, olha, se Deus nos livrar, não nos livrou, senão nós vamos morrer queimados. Mas que nós não vamos nos dobrar para essa imagem, não vamos. O que eles entenderam? O que vocês acham que eles estavam sentindo? Se sentindo bem? A fornalha acesa 7 vezes mais, né? E eles, era só se ajoelhar, eles iam ser livres. Não seria fácil se ajoelhar e se... Não, depois Deus me perdoa. Mas eles permaneceram de pé. Você acha que eles estavam felizes de permanecer de pé? Não, a nossa vida nós vamos cair lá. Vamos morrer agora, mas não vamos negar a fé. Quando eles jogaram, apareceu o quarto homem lá, que é um tipo de Cristo, uma teofania. Cristo aparecendo no Velho Testamento. E o fogo da fornalha. Repare bem que a firmeza deles, meus irmãos. Se você fosse olhar a alma dos 3, eles estavam angustiados. Eles iam perder a vida ali. Mas aquela firmeza que eles tiveram de fé é que trouxe aquele quarto homem lá na velha aliança. É que houve o milagre. Se eles se entregassem, eles dobrariam e não teria nem o registro do quarto homem da fornalha. Vocês estão entendendo isso? Foi aquela convicção lá dentro deles que trouxe o quarto homem e Deus foi exaltado através daquilo que eles fizeram. Então, quando eu sou dividido, meu Deus, eu entendo isso claramente, mas como fazer você entender? Só pelo Espírito Santo. Então, quando a palavra vem e divide lá o meu mundo interior, alma e espírito, eu passo a viver aqui, ó, que eu entendo a verdadeira fé. Eu entendo que por mais que a minha alma esteja triste, lá por trás tem uma coisa no espírito convicto de que a palavra de Deus é verdade. E é isso que torna um homem, uma mulher de Deus perseverante, corajoso, firme. É solitário, é uma coisa só ele sabe. Mas é isso que torna ele uma pessoa firme, madura. Aí ele vai ver o invisível. Vai ver. Não tem como não ver. Você entendeu isso? Então esse homem, ele vem aparentemente parecendo que está crendo, né? Aparentemente parecendo que está crendo. Mas quando Jesus olha para ele e fala assim, se não ver sinal, de modo nenhum vai acreditar. Se não ver coisas, de modo nenhum vai acreditar. Então vamos entender isso aqui, ó. Vamos para Romanos, vamos voltar. Romanos, capítulo 1. Quero trabalhar isso com você, que vai te ajudar muito.
Deixa eu só trazer uma pequena ilustração. Eu não entendia nada disso que eu estou te falando. Chegou uma vez que minhas filhas eram pequenas, eu não tinha R$1 no bolso. Não tinha R$1 no bolso. Filhas pequenas, mas não tinha nada. E só ia receber lá 20 dias depois. Mas me bateu uma angústia no coração, porque eu ia precisar das coisas. E agora? E agora aquela angústia que eu saí do serviço assim, sabe? Cabeça baixa, assim, angustiado, uma angústia que eu não tinha controle sobre ela. E aquele dia era um dia de oração lá na igreja que eu fazia parte. Eu falei, eu vou a pé. Saí a pé do centro da cidade e fui até a estação. Olha, saí a pé da estação São Bento do metrô. E a igreja era na estação Santa Cruz do metrô. Olha como era longe. Eu tinha que atravessar Sé, Liberdade, Domingos de Moraes, e a pé até lá. Era 1h30 andando. Eu falei, eu vou a pé orando, né? Falei assim, eu vou assim nessa angústia. Aí fui a pé. Nessa caminhada, nessa angústia, falei, mas Deus, por que eu estou angustiado assim? Não, né? Foi ali nessa caminhada, quando eu fui naquela reunião de oração, que me caiu isso que eu estou te falando na cabeça, assim, tchum, aqui dentro. Isso é só a alma que você está sentindo. Não tenha medo disso. É emoção. Essa coisa fria aí dentro. É emoção da alma. Aquilo se descortinou para mim. Eu vi um mundo que eu não entendia, o mundo do Espírito. Eu não entendia. Isso que é alma, não é verdade. Isso que eu estou sentindo não é verdade. Na realidade é a incredulidade da minha alma. Não é a verdade da palavra de Deus. Descobri uma coisa que eu não entendia. Aí fui lá, fizemos aquelas orações, mas ali aí eu comecei a perceber alma e espírito. Aí cheguei para o irmão que eu julgava assim, que ele era muito espiritual. Ele falava em línguas e profetizava e revelava. Eu falei, não, vou dividir essa descoberta com ele, porque esse aí está tanto tempo na igreja, ele é muito superior a mim. Aí quando eu falei essas coisas para ele, eu falei, eu quero a alma. Ele olhou para mim e falou assim, é mesmo? Olhei para a cara dele, eu vi que eu não entendia nada dessas coisas. Eu falei, nossa, nem ele entende isso, ele nem sabe dessas coisas. Foi nessa angústia que eu entendi que por trás disso, meus irmãos, por trás das emoções, até emoções boas é falsa. Eu entendi que existe uma vida no espírito de fé totalmente diferente, que não depende mais do que eu vejo, do que eu sinto, se eu ganhei, se eu perdi, se eu tenho, se eu não tenho. A minha fé continua firme, fundamentada, madura naquilo que está escrito. Então nós temos que entender o seguinte, vamos lá, Romanos capítulo 1, o 17, mas vamos ler o 16 também. Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então como é que eu vou viver? Olha, você fala assim, eu sou crente, vou na igreja todo domingo, mas meu irmão, o justo, você é o justo que foi justificado. Como você vai viver? Presta atenção, viver. O justo, ele vai viver por aquilo que ele acredita, pela fé que ele tem. Não tem outro meio de vida. Desde o momento que você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, foi salvo. A gente apoia a vida no dinheiro que tem, se tem poupança, se tem casa, a nossa vida. Mas a partir de então, ainda que eu tenha essas coisas, eu deixo de ter. A minha vida, agora a tua vida, o justo vai viver. Viver por meio daquilo que ele acredita. Olha como é importante. Ele vai viver por meio daquilo que ele acredita. Agora, o justo vai viver, e não é pela fé dos outros. As pessoas têm que entender que não tem que viver pela fé do pastor, não tem que viver pela fé do apóstolo, não tem que viver pela fé do missionário, não tem que viver pela fé da profeta, do revelador. Fé não tem carona. A pessoa vai ter que viver por meio daquilo que ela acredita. A fé é uma coisa que eu não posso dar minha fé para você, nem você dar a tua fé para mim.
é intransferível. Eu vou viver por meio daquilo que eu acredito, não tem outro meio de vida. Se a tua fé é confusa, vai ser confusa. Se a tua fé é em objetos orados, você vai viver dependendo disso, é uma fé falsa. Então o justo ele vai viver como? Por meio da fé lá, de fé em fé. Por que ele fala assim, de fé em fé? O apóstolo Paulo é sábio, ele sabe que a pessoa vai ter revelação de uma porção da palavra de Deus, ela vai ter fé baseada naquilo que ela enxergou. Mas ela vai crescer no conhecimento da palavra. Então essa fé, ela vai crescendo de acordo com o conhecimento da palavra que ela vai recebendo. É de fé em fé, como se fosse uma escada e você vai subindo degraus. Você vai conhecendo Deus, conhecendo a palavra, né? E você vai subindo de fé em fé. 2 anos atrás eu tinha um entendimento, agora eu cresci mais no conhecimento. Então minha fé não é a mesma lá de 2 anos atrás. Hoje eu estou entendendo melhor, a coisa cresceu de fé em fé. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus, o Evangelho, a verdade das Escrituras. É muito importante. Por quê? Porque, conforme nós vamos ver, a fé ela vem pela palavra. Vamos lá, agora Romanos, você está em Romanos. Entendeu que o justo vai viver pela sua própria fé? De fé em fé? Como está escrito, o justo viverá pela sua própria fé. Agora vai lá, Romanos 10, aquele 17 de novo que nós lemos muito aqui. Vamos ler o 16 também. Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, ele está dizendo, nem todos obedecem ao Evangelho. É assim mesmo. E ele cita lá a pergunta de Isaías. O que Isaías diz? Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Então tem muita gente hoje que vai crer na velha aliança, vai ficar debaixo do jugo do Velho Testamento, vai fazer campanha da velha aliança, está debaixo de lei e não acredita no Evangelho da graça de Deus. Não acredita. Eles estão amarrados na velha aliança e não querem sair de lá. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E agora ele fala, e assim a fé vem. Como é que a fé vem? A fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra, ou a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, palavra de Cristo. Não esquece esse finalzinho do versículo. E a fé falsa, como vem? Também vem por meio de pregação falsa. A fé que leva a pessoa a ficar crendo na água, no sal grosso, na terra, na água do Rio Jordão, é a fé falsa que também vem pela pregação falsa. A fé falsa também vem. Porque ele fala no final do versículo, palavra de Cristo, porque quem acreditou no Evangelho, ele começa dizendo do Evangelho, não da lei, não do Velho Testamento, do Evangelho. Depois ele fala pela palavra de Cristo. Então, conforme eu vou ouvindo o Evangelho, presta atenção, vou entendendo o que é o Evangelho, entendendo a palavra da cruz, conhecendo as cartas de Paulo, a fé vem. Essa é a palavra de Cristo. Ela vem conforme eu vou ouvindo a pregação, sendo ensinado. A fé vai sendo depositada. Fé e conhecimento andam juntos. Presta atenção. Eu não posso ter uma grande fé com conhecimento assim do Evangelho. Eu não posso ter uma fé madura no Evangelho se eu nem entendo o que é Evangelho. Então a fé vem conforme eu vou ouvindo o Evangelho, a pregação do Evangelho, ouvindo o Evangelho, a fé vem, ela vem pela palavra. Então fé e palavra andam juntos. Porque as pessoas têm essa fé confusa nessas igrejas feiticeiras. Porque elas só ouvem isso é o que elas creem, é o falso evangelho. Mas conforme eu vou acreditando no Evangelho da graça de Deus, tendo Cristo como centro da minha fé e nada mais, então eu vou ouvindo e a fé vem. A fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra, a fé vem pelo ensino, a verdadeira fé vem. Palavra, vocês estão entendendo?
A importância de eu ouvir, de eu estudar, de eu acreditar, de eu ouvir, de eu estudar, de eu estar numa igreja que me abra o Novo Testamento, me explique as cartas de Paulo, que me explique a palavra da cruz, que me ensine o Evangelho, que me mostre que eu fui liberto da velha aliança, liberto da lei, liberto do judaísmo, que o fim da lei é Cristo, que me ensine. Eu vou ter essa fé, meus irmãos. A fé vem pelo ouvir. Só, você lembra quando você chegou aqui e não entendia o Evangelho direito? Você ouviu. Olha a tua fé no Evangelho hoje. Não veio pelo ouvir? Não entendeu pelo ouvir? Olha o trabalho que é. Isso é a pregação do Evangelho. Agora, se eu estivesse num lugar que só faz campanha, voto, sacrifício, fogueira santa, tudo é demônio, tudo é dinheiro, tudo é prosperidade, que tipo de fé eu vou ter? Nada do Evangelho. Vou acreditar nessa parafernália. Essa é a falsa fé. Essa falsa fé não lida com o meu mundo emocional, não divide alma e espírito, me mantém num cativeiro cheio de ilusão. Então a fé vem como? Pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Cristo. Não está assim. Qual que é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo está na Nova Aliança, no Novo Testamento. Não está na lei. Não é lei, é graça, Nova Aliança. Na carta de Paulo, Pedro, João. Isso é a palavra de Cristo. É por aí que vem a fé. Vocês entendem isso? Sim ou não? Posso pular aqui, vamos para outra. Então, esse homem vem, volta lá no texto, vamos lá, João, tudo com paciência, João 4. Então Jesus disse no versículo 48, João 4, 48. Então Jesus disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Era isso que o homem tinha dentro dele. O homem, se ele não visse coisas, de modo nenhum crereis. Então nós vamos encontrar muitas pessoas que pedem sinais para Jesus, que elas não acreditam se não ver coisas, se não tocarem coisas, se não sentir coisas. Elas não acreditam, elas não conseguem acreditar. Então vamos lá. João capítulo 6, né? Nós vamos abordar isso mais para frente. Nós já pregamos isso aqui na igreja, já falamos, mas aqueles que estão na internet talvez não ouviram isso ainda. João 6, a partir do versículo 28, você já sabe isso de cor. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? O que vamos fazer? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Então, eles esperavam que Jesus fizesse assim: faça isso, faça aquilo, e vocês vão fazer a obra de Deus. Jesus falou: a obra de Deus, sabe qual é? Vocês acreditem naquele que Deus enviou, que era ele mesmo. Isso é a obra de Deus. Mas não vamos nos ater a isso. Continuando. Então lhes disseram eles, versículo 30, que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Mostra alguma coisa e prova alguma coisa para nós. Quais são os teus feitos? Aí eles vão citar a velha aliança: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus que desce do céu dá vida ao mundo. Olha como eles viraram já. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eles queriam fazer a obra de Deus. Jesus falou que a obra de Deus era eles acreditarem nele. Então, não, faz um sinal, mostra aí alguma coisa, faz um sinal do céu. Olha, lá na velha aliança, nossos pais comeram maná. Mostra os seus feitos aí para a gente acreditar. Eles não conseguiam crer, meus irmãos. Eles não conseguiam crer, eles precisavam ver coisas. E na velha aliança tem muitos sinais que Deus fez. A sarça, o mar se abriu, né? O fogo, a coluna de fogo. Então o judeu queria ver coisas. E hoje também nós temos muitas pessoas que querem ver coisas. É por isso que esses falsos milagres prosperam na televisão, né? Hoje recebi 2 áudios.
Você vê lá na televisão, não, eu fiz, na Fogueira Santa eu fiz um sacrifício de 100 mil reais. Você já não viu isso? Eu já ouvi. Nossa, eu tenho que falar essas coisas. Aí eu tenho cobertura, eu tenho sítio, eu tenho casa na praia, eu tenho. Já não viu isso na televisão? Hoje eu recebi 2 áudios da farsa disso, da farsa. Pessoas que foram chamadas para dar testemunho, que era para justamente falar assim, na Fogueira Santa, que agora é meio de ano, era a época de Fogueira Santa, é meio e fim de ano, né? Mandaram falar que, olha, tudo gravado, a voz deles lá, a voz tudo gravado. Então, vai dar um testemunho que você fez um sacrifício de 100 mil reais, que você adquiriu isso e isso. Aí as pessoas falam, mas como? Não aconteceu isso com a nossa vida. Não, mas é para falar assim, só para induzir as pessoas a fazerem aquilo que... instar com as pessoas a fazer sacrifício. Então essas igrejas da mídia, elas estão trabalhando com coisas que mostram alguma coisa. É papel, é isso, é aquilo que mostra, que toca, que vê, só para atrair as pessoas, porque as pessoas querem ver coisas. Não consegue ter fé sem ver coisas. Não consegue ter fé. E ainda aquilo que elas veem é uma coisa falsa. Se você não ver sinal, não vai acreditar? Vocês entendem ou não? Se não ver coisas, não vai acreditar. Então, que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná, Jesus disse, eles comeram e morreram. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Vamos ver outro texto, Marcos capítulo de número 8. Volta um pouquinho. Sempre são os mesmos. Olha, essa gente que está pedindo sinal, é gente que está debaixo da lei, é gente da religião. É gente que está na sinagoga todo sábado, estava ouvindo. Entendeu? Era gente debaixo da religião, debaixo da lei. Eram religiosos, eles queriam ver coisas. Então, Marcos capítulo 8. Olha os fariseus aqui, os fariseus de novo, versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu. Quem eram os fariseus? Aqueles que guardavam a lei, aqueles que limpavam o exterior do copo, aqueles que lavavam as mãos, que se vestiam com longas franjas religiosas, aqueles que gostavam dos primeiros lugares nos eventos para serem chamados de mestres. Quem eram os fariseus? Os religiosos, os que paravam no canto das praças, faziam longas orações para serem vistos pelos homens. Eles lá em cima de Jesus, olha lá, e saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que essa geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Eles queriam ver coisas, não conseguiam crer. Queriam um sinal dos céus. O que os fariseus queriam? Faça descer um fogo do céu aí para a gente acreditar em você. E não conseguiam crer nele. Mateus 12, volta, Mateus 12. Do 12, 38 em diante. Olha eles de novo aqui, ó. Tudo pessoal da religião. Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, quando ele iria morrer. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então eles queriam ver sinais. Os fariseus, os escribas, os que ensinavam, os que falavam de Deus não conseguiam crer. Eles queriam ver sinais. E para terminar, João 20, vamos lá, João, volta lá para João. João 20, já lemos muito isso aqui. Vamos ler bastante, desde o versículo 24 em diante. Vamos ler o 19, desde o 19, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse-lhes: paz seja convosco. Jesus havia ressuscitado. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias estavam outra vez ali reunidos, e os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja o que? Crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurado, quer dizer feliz. Bem-aventurados que não viram e creram. Olha, Tomé, quando Jesus mandou de 2 em 2 que eles fizeram milagres, Tomé não estava junto, não fez milagres no nome de Jesus. Fez ou não fez? Fez. Tomé não viu Lázaro ser ressuscitado? Viu. Não viu a filha de Jairo ser ressuscitada? Viu. Tomé não estava no barco quando Jesus veio andando sobre as águas? Estava e viu. Tomé não estava no barco quando Jesus deu ordem para o mar e o vento se acalmar e tudo se acalmou? Viu, ele estava lá. Ele não viu a cura dos leprosos, não viu milagres extraordinários, viu. Mas quando os discípulos disseram: nós estávamos aqui orando, Jesus apareceu, falou conosco, ele ressuscitou. Ele mostrou o que tinha no coração dele. Se eu não pôr a mão, não tocar, não ver, eu não vou acreditar. Não bastava uma palavra dos irmãos discípulos que estavam com eles o tempo todo. Não, ele não acreditava, apesar de ver um monte de coisas, não acreditava. Então quando Jesus aparece, ele está lá de novo. Jesus apareceu no versículo 27 e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então o que é o incrédulo? É aquele que precisa ver para crer. Aquele que está atrás de sinal, de ver coisas, de tocar em coisas. E essa é uma fé para incrédulo. Tocar no monte de objeto, toda hora uma coisa orada, toda hora tocar nisso, toda hora crer na água, toda hora crer na terra. Isso é a falsa fé, é a mentira. Entende o que eu estou dizendo ou não? Então quem é o incrédulo, que precisa de coisas para tentar acreditar, precisa de sinais, precisa de tocar, precisa ver para acreditar, não consegue crer. Não consegue crer. Então presta atenção, meu irmão. Você nasceu de novo? Sim. Você tem um novo espírito aí? Sim. Deus deu uma medida de fé para cada um. Vamos ver onde está isso? Vamos lá, Romanos, capítulo 12.
versículo 3. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, olha lá, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Então presta atenção. Se você nasceu de novo, se você tem um novo espírito, eu acredito que sim, lá dentro Deus deu uma medida, lá dentro desse novo espírito nascido de novo. Lá dentro, presta atenção, isso é muito importante. Tem uma medida de fé, tem algo lá nessa nova criação chamado medida de fé que Deus pôs dentro de cada um nascido de novo. Agora isso não vai ser despertado com palavra falsa, com ensino falso, com ensino da mentira. Não vem para fora. Essa medida de fé ela vem pela palavra da verdade, pelo evangelho. Então, se uma pessoa ainda que salva, só fica ouvindo essas coisas mentirosas, isso nunca vai despertar dentro dela. Mas se ela ouvir a palavra da verdade, o evangelho, isso vai despertar dentro dela. É a medida de fé que Deus repartiu para cada um que nasceu de novo. Tem isso posto no espírito deles. Está posto ali dentro. Agora isso tem que vir para fora. Isso não é uma coisa que está na nossa alma, é uma coisa que está no nosso espírito. Como vem para fora? Através do conhecimento da palavra de Deus. Está bem claro isso, queridos? Então, olha a importância desse despertar acontecer no coração das pessoas. Uma coisa muito importante. Vem como? Através do evangelho, né? Agora vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tudo para te explicar. Se não ver o sinal, não vai acreditar, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Aquele texto que a gente lê bastante. Versículo 16, né? Vamos ler desde o 16, mas a tônica é o 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Olha onde está a medida de fé. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Aonde está essa medida de fé? No homem interior. Está ali no espírito. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. Então não tem nada a ver a verdadeira fé com as coisas que se veem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as coisas que não se veem, elas são o quê? São eternas. Então, o que ele diz? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Aquelas que se não veem, que vêm pela informação da palavra de Deus. Porque tudo que se vê está sujeito ao tempo, é temporal. Mas aquilo que a gente não vê é eterno. É eterno. Onde está a nossa fé? Então, se Jesus falou assim, ó, estou com você todos os dias, então Ele está comigo. Mas aconteceu tanto desastre na minha vida, mas não interessa, Ele falou que está comigo, eu não sinto isso, mas a palavra não pode falhar. Ao Espírito, eu trago a coisa para o Espírito, está comigo, eu vou suportar e vou saber enfrentar. A pessoa pensa que porque Jesus está com ele, que o pneu do carro nunca vai furar, que ele nunca vai ter dor de barriga, que não vai ter problema, que nunca vai ficar doente, que vai ter sempre uma abundância de dinheiro. A presença de Jesus não é certeza de que você vai ter todas essas coisas na tua vida. A presença de Jesus na tua vida não quer dizer que você nunca vai ter um problema. Esse é o falso evangelho que prega. Mesmo tendo tudo isso, eu estou com Jesus até o fim. Ele está comigo até o fim. Eu não entendo porque algumas coisas acontecem. Não precisa entender, eu estou crendo em Jesus Cristo que está comigo. E se aconteceu, está tudo bem. Eu vou atravessar isso aí. Mas não vou largar a fé. Não vou cair. Quero ver coisas. Se Deus é comigo, tem que mudar tudo. A gente começa a
dar ordem para Deus, querer mudar um monte de coisa de acordo com a nossa conveniência. Isso não é fé, isso é um engano. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aí no capítulo 5, que é o capítulo seguinte, versículo 5 do capítulo 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Tenha sempre bom ânimo, sabendo que enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes, a gente não vê. Visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Então, meu irmão, nós somos chamados a crer num mundo invisível, numa informação de Deus invisível, cheia de promessas e de garantia de vida eterna. E crendo nessas coisas invisíveis, é o meio que nós vamos suportar todas as coisas visíveis e passar por elas. Fé não é só eu ter tudo de bom que eu quero ter nessa vida. Às vezes eu não vou ter tudo de bom dessa vida, mas vou andar pela fé seguindo Jesus, a mesma coisa. Está bem claro isso na sua mente? Agora vamos voltar para o texto. João capítulo 4, vamos lá, João 4. Vamos ver o que mudou no coração daquele homem. Então disse-lhe Jesus, versículo 48 de João 4: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus lançou uma palavra para ele, que mudou o coração dele ali, olha lá. Versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Agora, olha lá como a coisa estava mudando. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando Jesus disse assim para ele: vai, teu filho vive, ele não tinha nenhuma prova de que aquilo era verdadeiro. Ele não tinha nenhuma emoção. A emoção que ele tinha era a lembrança que ele saiu de casa e aquele filho estava à beira da morte. Era isso que ele tinha ali dentro. Não caiu fogo do céu. Jesus não deu um pedacinho da veste dele: olha, agarra nessa veste e vai andando com fé até lá que o teu filho vai viver. A Bíblia não diz que ele ficou cheio de alegria, falou até em línguas estranhas. O homem creu na palavra e foi. O homem estava distante da casa dele e do filho dele. O homem creu na palavra e foi. O homem creu na palavra e foi. Só isso que ele fez. Continua a leitura. Já descia ele quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, quando ele ia chegando perto da casa dele, os servos vieram dizendo: olha, seu filho está vivo. Indagou deles a hora que seu filho se sentira melhor. Olha a informação que eles tiveram, que ele teve. Informaram: ontem a hora sexta, a febre o deixou. Então ele estava chegando na casa dele no dia seguinte. Ele tinha estado com Jesus ontem, passado. Quando Jesus deu uma palavra: vai, teu filho vive, ele caminhou toda aquela noite para chegar na casa dele no dia seguinte, acreditando naquilo que Jesus havia dito: teu filho vive. Ontem, Jesus viu que naquela hora, quando os servos disseram isso, ontem, na hora X, então o que o oficial percebeu? Que aquela foi exatamente a hora do quê? Jesus havia dito: vai, o teu filho vive. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então, o que a Bíblia diz? Com isso reconheceu ser o Pai. Olha o versículo 53. Aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa acreditou também. Então, a palavra de Deus é a verdade. Quero ler um texto com você em Hebreus capítulo 1. Presta atenção nisso.
A palavra de Deus é a verdade. Esse evangelho que você tem aprendido, ouvido, crido, é infalível, ele é a verdade. Então, Hebreus capítulo 1, vamos ler desde o versículo 1, mas a tônica é o versículo 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora leia com atenção o versículo 3. Quem é esse Filho? Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Então quem é o Filho? Filho é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. Agora olha o que fala depois. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que, pastor? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se você for lá em Gênesis, quando Deus disse, haja luz, a luz está aí até hoje, sendo sustentada pela palavra do poder de Deus. Quando Deus disse, haja os luminares no céu e as estrelas, elas estão lá até hoje, o sol está lá até hoje, a luz está lá até hoje. O que sustenta tudo isso aí sem acabar, sem envelhecer, é sustentado pela palavra do seu poder. Vocês estão entendendo o que é a palavra de Deus? E quando ele ordenou que a semente produzisse conforme a sua espécie, você quer ver como elas obedecem? Pega lá um feijão, um milho, joga lá na terra. Aquilo vai obedecer e vai brotar. Vai ou não vai brotar? Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a palavra dele sustenta todas as coisas. Agora eu vou mexer com você tudo de novo. Se ele diz que eu fui liberto do império das trevas, eu fui ou não fui? Fui. Se ele diz que eu estou selado com o Espírito quando eu crio no Evangelho, estou ou não estou? Estou. Se ele diz que eu fui justificado pelo sangue da cruz, fui ou não fui? Fui. Se ele diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o poder de demônio, de macumba, de tudo, estou ou não estou? Estou. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Está bem claro isso? Então nós não precisamos de evidência de nada. Nós não precisamos ver, não precisamos sentir, não precisamos de emoção, não precisamos de coisas oradas, não precisamos tocar no manto, não precisamos de suor de apóstolo, de lenço. Nós não precisamos de nada disso. A verdadeira fé crê no que está escrito e acabou sem nenhum sentimento positivo. Está bem claro isso? Então esse homem, depois que creu na palavra, ele foi abençoado com aquilo que ele veio buscar de Jesus. Fala assim, amém. Amém. Então vamos terminar por aqui, queridos. A semana que vem vamos continuar outro milagre do paralítico, tá bom, queridos?